Os processos cognitivos são o nosso racional, né? São os nossos padrões habituais de pensamentos. E além de um padrão de comportamento, nós temos um padrão mental, que também foi condicionado através do tempo, pelas pessoas envolvidas na nossa criação, pelos nossos ambientes e relacionamentos e também pelas nossas próprias experiências. Tudo que vivemos, experimentamos e percebemos criaram em nós um padrão mental. Eu quero trazer uma reflexão fundamental sobre o nosso pensamento. Grandes pensadores, né, do mundo expressaram a sua visão sobre o poder dos pensamentos, né? Segundo Mahatma Gandhi, o que pensais, passais a ser. E segundo Siddhartha Gautama, né, o Buda, a lei da mente é implacável. O que você pensa, você se torna, o que você sente, você atrai, e o que você imagina, você cria. O pensamento, ele é uma ciência, e a ciência exige pureza. O pensamento é a maior força criadora que existe, e a maior força destruidora também. A grande criação do pensamento, ela é a energia. E como qualquer energia, tem dois polos, o positivo e o negativo. O pensamento positivo é a maior força criadora e o pensamento negativo, a maior força destruidora. As terríveis consequências dos pensamentos negativos são percebidas muito tarde. Sabe aquela frase, o que eu mais temia me aconteceu? Então, pensamentos negativos são destruidores, e as grandes criações dos pensamentos positivos quase sempre não são atribuídos a eles. A melhor maneira de mudar o seu padrão de vida está em melhorar o seu padrão de pensamentos. Nós temos cerca de 60 mil pensamentos por dia. A ciência diz que 90% do que pensamos hoje é igualzinho ao que pensamos ontem, vai ser igualzinho ao que pensaremos amanhã. 90% é repetido. Se não mudamos os nossos pensamentos, o dia de ontem mantém como refém o dia de amanhã. Se você não for capaz de mudar o tecido dos seus próprios pensamentos, nunca será capaz de mudar a sua realidade. Quando mudamos a nossa forma de pensar, mudamos a nossa vida. Os principais problemas com que nos deparamos na vida, eles não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento que tínhamos quando os criamos. Sim, nós criamos nossa realidade através dos nossos pensamentos, ainda que inconscientemente. Nós criamos o tempo todo, porque nós pensamos o tempo todo. Quando você pensa numa conta que não tem dinheiro para pagar, você se angustia, se entristece, fica preocupada, e isso produz uma energia negativa. E inconscientemente, as suas ações são contrárias ao seu desejo de arrumar o dinheiro. Eu sei que parece loucura, mas isso acontece, entendeu? Afinal, você teria que se animar, né? Gerar uma energia positiva para buscar uma solução. Mas o que acontece é o contrário, você gera uma energia negativa, de passividade, de desânimo, que você não consegue enxergar uma solução. Isso explica por que quando estamos vivendo um problema, quanto mais desejamos sair dessa situação, parece que mais ela piora, não é mesmo? Uma coisa é o que você quer, outra coisa é o que você está programada para realizar no piloto automático. Criamos o tempo todo coisas boas e coisas ruins. Você cria quando reclama, cria quando julga, cria quando critica, quando se preocupa, cria quando fica triste, por aí vai. Mas também criamos quando agradecemos, quando contribuímos, quando ensinamos, quando ajudamos, quando ficamos animada, quando estamos alegre, porque o mecanismo de criação é o mesmo. A diferença é que o seu fracasso ele é criado de forma inconsciente e o seu sucesso de forma consciente.
Se você pensa constantemente em coisas que não gostaria de viver, dá para entender por que que a sua vida não é do jeito que você gostaria que ela fosse. O pensamento, ele é o ensaio da ação, ele é o impulso da ação. Seus pensamentos geram a energia que você vai colocar nas suas ações. Por isso, se você tem pensamentos distorcidos, você gera uma energia contrária do que você quer realizar. Por exemplo, tá? Vou te dar um exemplo aqui. Se você superestima demais um problema, se você exagera na sua percepção do grau de dificuldade que ele apresenta, você fica desanimada e por isso gera pouca energia, você coloca pouca energia na solução, porque lá no fundo mesmo, você acredita que não vai dar conta mesmo. Então, né, para que desperdiçar energia? Ou então, se você subestima demais as suas competências, né? Se você não acredita na sua capacidade de resolver um problema, se você tem uma baixa estima, se não tem confiança em si mesmo, você também coloca pouca energia nas suas ações pelo mesmo motivo, porque lá no fundo você não acredita que é capaz de dar conta de resolver aquele problema. Ou seja, os seus pensamentos distorcidos geram pouca energia e ou então uma energia negativa, contrária ao que você deseja. As suas obras, né? As suas ações, os seus resultados, eles brotam espontaneamente da sua realidade interior. Por isso, o que você pensa sobre você é a coisa mais importante que você tem que descobrir. E a segunda coisa mais importante é saber que o que você pensa sobre os outros diz mais sobre você do que sobre os outros. O seu pensamento, através das suas emoções, impulsionam as suas ações e elas dão vida à sua realidade. E a sua realidade exterior brota da sua realidade interior. Eu sei que é difícil, tá? Mas presta atenção nessa aula. Você cria a sua realidade através dos seus pensamentos, uma vez que os seus pensamentos são precursores das suas ações. E você, tecnicamente, é livre para pensar o que você quiser. Portanto, você é livre para criar a realidade que você quiser. E provavelmente muitas de vocês podem agora, num primeiro momento, discordar dessa afirmação, por estar numa situação muito difícil. E você não quer admitir que foi você que criou essa situação. Mas eu não estou dizendo que é culpa sua. Eu simplesmente porque, na maioria das vezes, não agimos deliberadamente por vontade própria, e sim, estamos presas, né, a cadeias de reações. Lembra que eu falei que não é, você não cria o seu fracasso conscientemente, você cria o seu fracasso inconscientemente, né? Então, a gente fica presa a cadeias de reações, processos que, embora sejam nossos, a gente não tem consciência deles, já que a maioria dos nossos pensamentos são inconscientes e geram reações automáticas. Eu vou explicar de outra maneira. O seu pensamento sozinho, né? Ele não cria muita coisa. Não adianta você passar a vida sentada numa cadeira, num quarto escuro, pensando em coisas positivas aleatórias. Acontece que na vida real, todos os seus pensamentos geram alguma emoção, positiva ou negativa. Uma emoção positiva te faz agir de um jeito, e uma emoção negativa te faz agir de outro jeito. O importante é que seus pensamentos geram emoções que te impulsionam para alguma ação. E essas ações criam a sua realidade. Eu vou repetir, ó. Um pensamento positivo gera uma emoção positiva, um pensamento negativo gera uma emoção negativa, tá? E as suas emoções impulsionam você a fazer alguma coisa, impulsionam uma ação. E essas ações, ou seja, as suas ações, criam a sua realidade.
O cérebro interpreta todos os estímulos que chegam até você, tá? Ele identifica como bom ou ruim e produz uma química no seu corpo que gera uma emoção que te leva a uma reação, uma atitude ou um comportamento. Eu vou explicar de novo. Ó, se você recebe uma boa notícia, né, o seu cérebro produz um tipo de química no seu corpo. Você fica alegre, né? Fica alegre, fica agradecido, porque você recebeu uma boa notícia, entendeu? E você, alegre, você age de um jeito. Triste, você age de outro jeito. Você entendeu? Se um único pensamento tem o poder de criar uma emoção que gera uma energia que te coloca em ação, imagine o poder de 60.000 pensamentos que você tem todos os dias durante a sua vida inteira. Você entende por que que os seus pensamentos criam a sua realidade? Porque não é um ou dois, são milhares, são 60.000 pensamentos que você tem ininterruptamente. Por isso é tão importante conhecer o nosso modo de pensar, o nosso modelo mental, porque nós criamos o tempo todo coisas boas e coisas ruins, porque nós pensamos o tempo todo. A lei da mente, ela é implacável. O seu pensamento cria as suas emoções e elas atraem o que você está sentindo. Por isso é importante aprender a pensar certo. Para isso é necessário que se observe constantemente os próprios pensamentos e nunca deixe passar nenhum pensamento que você não queira viver. Esse é o grande segredo. Se eu não quero viver uma coisa, eu não posso deixar esse pensamento se concretizar na minha cabeça, entende? É importante aprender a pensar certo. Para isso é necessário que se observe constantemente os próprios pensamentos. É importante aprender a pensar certo. Eu quero que você nunca esqueça que você tem que observar o que você pensa, porque é muito importante aprender a pensar certo. E é possível, tá? Eu vou te dar um jeito de você fazer isso, vou te dar um jeito de você entender melhor isso, tá? Imagine que o seu pensamento ele seja uma bola, tá? Quando você joga uma bola azul, a vida te devolve uma bola azul. Quando você joga uma bola verde, a vida te devolve uma bola verde. Quando você joga uma bola sem muita força, a vida te devolve uma bola sem muita força. Quando você joga uma bola com violência, a vida te devolve uma bola com violência. Portanto, antes de jogar uma bola, pensa se você está preparada para recebê-la de volta. O segredo é não deixar passar nenhum pensamento que você não deseja viver. E a nossa maior dificuldade, ela provém da nossa maneira habitual de pensar, porque não estamos acostumadas a colocar o futuro antes do presente. Ou seja, a consequência antes do ato de pensar. Se você pensasse conscientemente nas consequências que os seus pensamentos negativos podem gerar no seu futuro, você mudaria a polaridade dos seus pensamentos agora, no momento presente, instantaneamente, para evitar no futuro consequências indesejáveis. Sem entender que a mente, através do pensamento, cria toda a sua realidade, né? Você não consegue mudar a tua realidade. Agora, se você entender que a mente, através dos seus pensamentos, 60.000 pensamentos ininterruptamente, cria toda a sua realidade, você começa a sentir que tudo está em suas mãos, que criamos literalmente o mundo que vivemos. Se você observar, aliás, os seus pensamentos, você vai chegar a essa mesma conclusão. A autoconsciência, ela é um dos dons humanos mais difíceis de serem desenvolvidos. Mas somente com ela você pode mudar a natureza dos seus pensamentos constantes. O pensamento é uma ciência.
E a ciência, ela exige pureza. Portanto, eu vou até apelar para a Bíblia, tá? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, né? Falei que eu ia apelar, né? E aí, você está preparada para mudar, para sair do seu piloto automático? Eu espero que sim. Agora que você entendeu a importância de ter consciência sobre o que pensamos, nós vamos entender qual o papel das nossas emoções na criação da nossa realidade. Porque a dos nossos pensamentos, eu espero que você tenha entendido, tá bom? Lembra que não é um pensamento só, tá? São milhares, ininterruptamente, a vida inteira. É por isso que é poderoso, tá?